Já do pequeno. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos para a meditação da palavra de Deus. Eu vou iniciar essa noite, irmãos. Eu tinha comentado a última vez que eu trouxe a palavra, semana retrasada, algumas pregações do livro de Romanos. E a forma que eu vou utilizar para pregar para os irmãos em Romanos é uma forma que é chamada lectio continua. É uma forma que você prega o texto bíblico de forma contínua, sem você pular textos. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de ouvir o pastor pregando, algum irmão pregando, e você sentia assim, meu Deus, alguém contou minha vida para ele. Quem já teve essa sensação aqui? Isso não acontece, tá, irmãos? Pelo menos aqui, né, pastor? Isso não acontece. Nem Facebook tem. Mas quando a gente, às vezes, prega textos assim, esparsos, pode dar a impressão para nós que alguém contou nossa vida para o pastor, porque a palavra está falando exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Isso não é que alguém contou, mas é o próprio Deus que direciona o pregador a ir para o texto bíblico e pregar aquilo que a palavra está dizendo. Esse método de leitura contínua, ela obriga o pregador a pregar de forma contínua, então não tem recado dado para ninguém, simplesmente você segue o texto bíblico de forma que ele se apresenta, e vai pregando os textos, os recortes, as perícopes, conforme elas se apresentam na Bíblia. E a gente vai vendo que Deus vai falando conforme o texto vai sendo pregado. Então hoje eu quero iniciar com os irmãos o livro de Romanos. Eu sei que muitos de nós aqui já ouvimos algumas pregações sobre o livro de Romanos, já lemos ele provavelmente algumas vezes. Tem passagens em Romanos que talvez nós já sabemos de cor e salteado. Mas é importante nesse primeiro momento nós pensarmos, irmãos, que o livro de Romanos ele é uma das epístolas de Paulo mais importantes do Novo Testamento. Paulo escrevendo um texto para uma igreja que ele não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma não havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. E então ele envia essa carta para a igreja de Roma com alguns objetivos. O principal objetivo era ele próprio se apresentar como apóstolo, apresentar as suas credenciais e apresentar também o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E também um outro objetivo dele era conseguir uma oferta da igreja de Roma para que pudesse ele então ir até a Espanha pregar o evangelho. Esse era um dos objetivos que Paulo tinha. Também, irmãos, nós podemos, olhando para o texto sagrado, olhando para alguns comentaristas da Bíblia, que a epístola de Romanos ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. E ela foi escrita enquanto Paulo estava provavelmente na igreja, na cidade de Corinto. E por que essas informações, você pensa assim, puxa, mas por que o pastor está falando essas informações de data, de local? Irmãos, é importante nós termos isso em mente, porque quando nós escrevemos alguma coisa para alguém, nós escrevemos com o quê? Com um objetivo, não é verdade? Todos nós, quando escrevemos algo para alguém, escrevemos com um objetivo. Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, tinha um objetivo ao escrever sua carta. E o local, o contexto em que está inserido também, de alguma forma ali, impulsionou Paulo a escrever o que ele escreveu. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós estamos olhando para uma carta que Paulo escreveu para uma igreja em outra localidade, a capital do Império Romano. Mas quando nós olhamos ela por esse viés e também entendemos que ela é a palavra de Deus, como o irmão Erson falou, a palavra, além de falar com os irmãos de Romanos, quando eles receberam essa carta, também fala conosco, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando nós então pensamos sobre essa carta de Romanos, irmãos, tem algumas coisas importantes para nós termos em mente essa noite. Lutero, ele vai falar, o reformador Lutero, que esta epístola, ou carta, eu vou falar aí carta porque eu vou acabar errando, né? Essa carta é o mais importante documento do Novo Testamento, o Evangelho na sua expressão pura. E nós vamos perceber que quando Paulo vai expondo o livro de Romanos, ele vai pegando as principais doutrinas da fé cristã, que ele pregava e ensinava nas igrejas por onde ele passava, mas também ele aplicava essas doutrinas na vida prática da igreja. Muitas vezes nós ouvimos uma doutrina, nós conhecemos, nós aceitamos e vem uma pergunta na nossa mente: de que forma eu aplico essa doutrina no meu dia a dia? E Paulo ele procura apresentar essas doutrinas
da fé cristã e trazer uma aplicação prática para a vida da igreja local. Agostinho de Hipona, um outro grande pensador cristão do passado, ele comenta num dos seus livros que ele vivia uma vida totalmente dissoluta, uma vida de bebedices, de festanças, e ele vivia totalmente aquém do ensino da palavra de Deus. Certo momento ele escuta uma voz que fala para ele, toma e leia, e então ele chega em casa e ele abre um livro qualquer, e ele abre numa passagem de Romanos, no capítulo 13, no versículo 13 e 14, e por meio dessa passagem, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. John Wesley, ele cita que, na sua biografia, que ao ouvir, uma certa vez, numa igreja, alguém lendo a introdução do livro de Romanos, de Lutero, ele percebe o quanto ele era pecador, e então ele também, com aquela experiência, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. John Stott vai dizer que a carta a Romanos é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. E um pensador moderno, Carson, vai dizer para nós que ela é a carta da Reforma. Nós conhecemos e sabemos que Lutero, ele se depara com um texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde fala que a justificação é pela fé. E então, com esse texto, ele inicia o movimento de reforma protestante, e hoje nós, como batistas, como evangélicos, somos fruto desta reforma que Deus fez lá no passado. Para nós hoje, irmãos, então nós vamos começar no primeiro capítulo de Romanos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, nós vamos ir do versículo 1 até o versículo 7, e a partir da leitura desse texto, desse pequeno recorte, tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente não entende muito bem um começo, a gente já quer pular, né? Quem nunca na leitura bíblica anual, né, que começa lá em Gênesis, quando chega em Números, o que geralmente o pessoal faz? Pula, né? Porque lá tem genealogia, gerou fulano, beltrano, ciclano, e a gente acaba pulando para lá. Mas quando nós olharmos para essa apresentação, esse prefácio que Paulo faz, na sua carta escrita para a igreja de Roma, nós vamos perceber, irmãos, que nós podemos sim, como palavra de Deus, tirar algumas aplicações práticas para as nossas vidas, e poder entender de que forma, por qual razão Paulo escreve o que escreve, e o que ele escreveu nesse começo dessa carta tem a ver conosco hoje. Isso é muito importante. Nós olharmos para as Escrituras Sagradas, lermos um texto e nos perguntar, o que isso tem a ver comigo hoje? E aí, quando nós nos fazemos essa pergunta, o Espírito Santo, ele aplica essa palavra em nossos corações. Vamos à leitura do texto, irmãos? Abra comigo então sua Bíblia lá. Romanos 1, do versículo 1 até o 7, diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E, entre esses, se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Vamos orar, irmãos? Fecha teu olho. Peça para que o Espírito Santo fale com você essa noite por meio da palavra dele. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua santa palavra, a tua poderosa palavra. A esperança que está no meu coração, Senhor, e eu creio que no coração dos meus irmãos e amigos que estão aqui essa noite, não é ouvir, Deus, a voz de um pregador humano, mas poder ouvir a voz do teu Espírito, falando ao coração deles, e eu quero clamar ao Senhor junto com eles, que por graça o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que ela possa vir de encontro ao nosso coração e nos incomodar naquilo que precisa ser incomodado, e nos confortar naquilo que precisa ser confortado, mas também, ó Deus, nos desafiar a viver cada vez mais parecido com o Senhor.
Que a Tua palavra, Deus, possa falar ao nosso coração essa noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Que o Teu Espírito fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós quando olhamos para esse texto, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é quem está escrevendo essa carta. Qual é a pessoa que está escrevendo essa carta? Cada um de nós aqui temos uma história, não é verdade? Cada um de nós temos uma experiência de vida, temos algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, algumas coisas nas quais nós nos orgulhamos, algumas coisas nas quais nós temos vergonha, porque somos seres humanos e nós temos uma história. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, eu sei que muitos de nós hoje, talvez já tenha conhecido alguma coisa a respeito de Paulo, mas me permita revisitar algumas coisas importantes da vida de Paulo, e a partir da vida de Paulo, o autor dessa carta, poder trazer para as nossas vidas algumas aplicações também. O primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é que Paulo, ele era um judeu com cidadania romana. Paulo ele não era simplesmente qualquer pessoa do seu tempo, ele era alguém diferenciado. Lá em Atos capítulo 16, versículo 37, vai falar Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham pessoalmente e nos ponham em liberdade. Paulo, por ser cidadão romano, ele tinha alguns direitos. Ele tinha alguns benefícios por ser cidadão romano. No mesmo texto de Atos, no capítulo 22, versículo 25 a 29, vai dizer assim, Lucas, escrevendo o livro de Atos: quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: eu tenho, pois eu a tenho de nascença. Paulo, além de ser um judeu, ele era também um cidadão romano. E quando ele fala sobre a formação religiosa dele, e daqui a pouco vocês vão compreender o porquê que eu estou trazendo alguns aspectos da vida de Paulo. Ele fala que ele era judeu fariseu da tribo de Benjamim. Ele vai falar que ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme era o costume dos judeus. Ele também diz que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso ele fala em Filipenses 3:5. Ele falando um pouquinho acerca da sua formação religiosa, acerca daquilo que ele viveu na sua vida. Ele era alguém dedicado naquilo que ele fazia. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, vai falar que Paulo, olha o que ele diz para as igrejas da Galácia: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, dos meus pais. Paulo era alguém muito, muito dedicado naquilo que ele, ainda no judaísmo, acreditava ser a verdade. Paulo era alguém fora de série na sua vida passada. Ele vai falar que, além de ele ser judeu e tudo mais, ele foi criado aos pés de um homem muito importante da época, Gamaliel. E você quer saber o quanto Gamaliel é importante? Eu sei que talvez a gente não escuta muito o nome dele, mas há um relato em Atos capítulo 5, versículo 34 a 39, quando começa a acontecer o alvoroço em Jerusalém, com a pregação de Pedro, com gente se convertendo, 3.000 para um lado, mais alguns para o outro, e começa a alvoroçar. Então os fariseus começam a ficar invejosos, com ciúmes daqueles pescadores que estavam pregando o evangelho, e começam a achar uma forma de querer prender eles. E então no Sinédrio eles começam a discutir sobre esse assunto. E olha o que Gamaliel vai falar, olha a sabedoria que esse homem tinha, no qual foi o professor de Paulo. Atos 5, 34 a 39. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo,
mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e digo a vocês, foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Olha que homem sábio, um judeu sábio nas suas palavras. Ele orienta ali o Sinédrio a liberar os apóstolos que estavam presos, e falaram: cuidado, vocês podem estar lutando contra Deus. Foi esse homem, Gamaliel, que instruiu Paulo no judaísmo. Irmãos, eu quero que vocês tenham em mente que aqui Paulo se apresenta no começo desse texto como alguém que é chamado por Deus para ser um apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro, Paulo fala que foi chamado para ser apóstolo. Esse título apóstolo, irmãos, hoje está muito desgastado, infelizmente. Você vê cada vez mais homens se levantando e subrogando para si títulos de apóstolo. Títulos que não deveriam ser utilizados no dia de hoje, porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber e ver que os apóstolos, a moldura que eram os apóstolos bíblicos, terminaram lá. Os apóstolos que Jesus propriamente chamou, que Jesus comissionou, eram os 12 apóstolos, e mais Paulo, quando ele fala que ele foi alguém nascido fora de tempo. Então, se alguém hoje subroga para si o título de apóstolo, toma cuidado, porque ele pode estar querendo trazer para si uma autoridade que não lhe compete. Os oficiais da igreja que a Bíblia Sagrada apresenta são pastores, que é o mesmo para bispos e presbíteros e diáconos. Em algumas tradições, ancião, mas a palavra ancião é a mesma utilizada para pastor, para presbítero, é a mesma palavra. E aqui quando fala ancião, algumas traduções trazem, não é simplesmente alguém mais idoso, mas alguém que tem a maturidade espiritual para liderar o povo. Então, esses são os oficiais da igreja. Depois da traição de Judas e a morte de Judas, Pedro então se levanta, e nós conhecemos essa história. Eles então começam a criar um critério para eleger alguém para substituir Judas Iscariotes. Então eles lançam sorte, como era comum dos judeus, que é o Urim e o Tumim, e a sorte cai sobre Matias, e Matias passa a ser o 12º apóstolo. Irmãos, alguns hoje em dia querem discutir, falando: Matias não foi apóstolo, Paulo que era o 12º, mas essa discussão é inútil, porque o próprio Paulo, ele vai dizer para nós, irmãos, olha que interessante, em 1 Coríntios 15, do 5 a 8, ele vai falar sobre quando Jesus Cristo, depois de ressurreto, aparece para os apóstolos. Olha o que Paulo fala: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Opa, aos 12? Paulo está reconhecendo Matias como apóstolo também. E ele continua: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, aqui no sentido que morrem, já estão mortos. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido de fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mais importante a considerar aqui sobre Paulo. Paulo, ele não achava importante subrogar para si uma autoridade que ele não tinha. Ele se achava o menor dos apóstolos. Paulo foi alguém diferenciado para a sua época. O que nós podemos, a partir desse primeiro ponto, irmãos, aplicar para as nossas vidas? Paulo tinha uma história de vida. Paulo tinha uma formação no judaísmo. Paulo sabia fazer tendas. Paulo era um ser humano como eu e você, que foi chamado por Deus para desenvolver uma obra específica. Quando a gente olha
para que quem Paulo foi, de forma bem breve nesse momento, nós percebemos que assim como Paulo, todos nós aqui temos uma história de vida. Todos nós aqui temos dons e talentos dados por Deus para desenvolver. Todos nós aqui, talvez antes de conhecer a Cristo, nós utilizávamos as nossas experiências vividas, utilizávamos nossos dons, nossos talentos para qualquer outra coisa, da mesma forma como Paulo utilizava. Mas a partir do momento que Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, está relatado lá em Atos capítulo 9, ele olha toda a experiência de vida que ele teve, todo o aprendizado que ele trouxe, e ele começa agora a aplicar os seus dons e talentos em prol das igrejas. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas, meus irmãos, que a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos sim o chamado de Deus para aplicar os nossos dons e talentos em prol da igreja de Cristo. Muito mais antes, quando nós fazíamos com os nossos talentos coisas lá fora, que desonravam muitas vezes a Deus, que era contrário à palavra de Deus, muito mais agora, revestidos pelo Espírito Santo, utilizar nossos dons e talentos para servir a Cristo. E servir a Cristo, irmãos, não é algo subjetivo, tá bom? Servir a Cristo é servir a igreja. E quem é a igreja, irmãos? A igreja não são essas paredes que estão fechando esse salão. A igreja somos nós, pessoas chamadas por Cristo para pertencer a Ele. Então, se você tem um dom e talento, meu irmão, não enterre, como o pastor falou, não enterre o seu talento. Deus te deu dons e talentos por um único objetivo: servir o corpo de Cristo. E Paulo entendeu muito bem disso. Foi o que ele utilizou. Talvez haja poucos ou talvez nenhum com a experiência de Paulo, mas cada um de nós, conforme a nossa capacidade, a nossa experiência, a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento, nós podemos sim servir a Cristo, servindo a igreja de Cristo, servindo a igreja local. E aqui uma pergunta reflexiva para nós pensarmos juntos: você tem usado seus dons e talentos em prol do corpo de Cristo? Você tem servido a igreja aqui, as pessoas que pertencem a Cristo com seus dons e talentos? A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, com Paulo, é que ele não poupou esforços para utilizar tudo aquilo que ele era, em prol das igrejas de Cristo. E o convite fica para nós também, utilizar nossos dons e talentos, como aqueles irmãos que vieram aqui, com seus dons e talentos, se dispuseram a servir a igreja local. Servir quem? O pastor? Não, servir a igreja, todos nós, com seus dons e talentos. Você tem enterrado os talentos que Deus te deu? O que você tem feito com os dons e com os talentos que Deus te presenteou para servir o corpo dele? Essa pergunta é muito séria, irmãos. Quem se recorda aqui da parábola dos talentos? Se recorda? O que fala? Que ele deu talento, o administrador deu talentos para algumas pessoas, eu vou resumir ela, e alguns desenvolveram o talento e multiplicaram, e um foi lá e fez o quê? Enterrou o talento. E esse perdeu esse talento e ainda foi castigado. Não estou dizendo que Deus é mau e vai castigar se você enterrar teu talento, não é nada disso, mas eu estou dizendo que se Deus te deu dons e talentos, não é para ficar guardado no armário, é para você usar em prol do corpo de Cristo. Porque quando nós usamos os dons e talentos que Deus nos deu, nós nos aperfeiçoamos como corpo de Cristo, para se tornar cada vez mais parecido com Ele. Esse é o objetivo, esse é o princípio. O segundo ponto o segundo aspecto desses primeiros versículos que eu posso trazer para os irmãos essa noite, refletindo a respeito desse texto, é que Paulo, ele se refere a um evangelho que é por ele apresentado. Olha o que Paulo vai falar ali no versículo 3, este evangelho diz a respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta que fica para nós pensarmos aqui juntos, ao desenvolver esse ponto, o que podemos considerar como Evangelho de Deus? Você já parou para pensar? Se alguém chegar para você e te perguntar assim, o que é o Evangelho de Deus? O que é o Evangelho? Uma vez eu fiz uma pergunta dessa para uma pessoa, ela me mandou 26 minutos de áudio, falando sobre a maneira que ela vive,
e não sobre o que é de fato o Evangelho de Deus. Paulo ele vai dizer para a gente que ele foi chamado e separado para ele proclamar o Evangelho de Deus. O Evangelho que o Senhor Jesus Cristo confiou a ele. É claro que, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, uma das maiores preocupações que ele tinha, quando ele plantou as igrejas no Novo Testamento, era a respeito que haveria pessoas que surgiriam no meio daquelas igrejas, e outros de fora também, que iriam anunciar um Evangelho, que não era o Evangelho de Deus, queriam anunciar um outro Evangelho. Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Nem todo ensino que é transmitido por aí provém de Deus. Paulo está falando que nos últimos tempos haveriam aqueles que abandonaram a fé e queriam propagar doutrinas, ensinos de demônios. De forma mais clara, Paulo exorta os irmãos das igrejas da Galácia a abandonarem aquilo que eles estavam abraçando, que ele chama de outro evangelho. Olha o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo plantou essas igrejas ali naquela região. E Paulo então manda essa carta para essa igreja e fala o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Paulo está falando para aquelas igrejas: olha, eu estive com vocês, eu preguei um evangelho baseado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um evangelho que diz a respeito de um Deus amoroso que envia o seu Filho a este mundo, para resgatar pecadores como nós, e que pela graça, como o Ellerson falou, nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, e não vem de obras. E esses irmãos dessas igrejas estavam começando a se deixar ser levados por alguns que falavam: olha, você tem que crer em Jesus sim, mas você tem que pegar esse acessório, você tem que se circuncidar. Não, você tem que crer em Jesus sim, mas não é suficiente, você tem que guardar certos dias. Não, você tem que crer em Jesus, isso está certo, Paulo falou está certo, mas você tem que se abster de comer tais comidas. E essas igrejas na Galácia começaram a se deixar contaminar por esses ensinos que não proviam do Evangelho de Deus. Então Paulo se preocupa com esses irmãos e fala: parem com isso. Em outra parte do livro de Gálatas, vai falar: como vocês, sendo chamados pela graça, agora vocês querem continuar pela força do braço. O evangelho que Paulo anuncia é um evangelho que não há mérito nosso. É um evangelho que é entregue para nós pela graça de Deus. É um evangelho em que nós não precisamos fazer algo para conquistar a salvação. É um evangelho em que obras não contribuem para a tua salvação. Você não precisa fazer nada para obter o favor de Deus. O favor de Deus já foi entregue gratuitamente por meio de Cristo. É claro, irmãos, que nós vamos, quando olhamos para o Novo Testamento como um todo, lá em Efésios vai falar isso para nós, que as obras que nós praticamos, as boas obras que nós fazemos, não é para obter uma salvação, mas é porque nós já obtemos, e estas obras aquelas que já foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Então as obras que nós praticamos é consequência de alguém que já é salvo, não é a causa para você ser salvo. E alguns irmãos na igreja de Gálatas estavam se preocupando com isso. Paulo também escreve em vários momentos, ele vai escrever para a igreja de Coríntio, e a igreja de Coríntio é uma igreja que trouxe muitos problemas para Paulo, uma igreja que ele plantou e que trouxe várias dificuldades para ele. Olha o que ele escreve em 2 Coríntios 2,4: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas,
não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Paulo, ele olha para aquela igreja que ele plantou e ele vê a confusão que está naquela igreja. Ele vê a bagunça que está naquela igreja e ele começa a escrever aquelas cartas. E ele fala que ele escreve com lágrimas e com muitos sofrimentos, porque ele não queria que eles estivessem daquela forma. E então ele escreve para orientar aquela igreja e trazer ela novamente para o trilho da palavra de Deus, do Evangelho. O Evangelho que Paulo prega é o Evangelho de Jesus Cristo, de uma salvação sem mérito humano, pela graça de Deus. Isso é o que Paulo prega, irmãos. Tem um outro texto que me deixa muito afetado quando eu leio, me afeta muito, que está lá em Atos capítulo 20, do versículo 16 a 38. O contexto é que Paulo está passando por Éfeso e ele não quer descer na cidade propriamente. Então ele chama os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Os líderes da igreja, irmãos. Pastor, diácono e líderes que nós sabemos que no meio da igreja há líderes que não têm título, mas são líderes, são presbíteros de Deus, do povo de Deus. Então ele chama esses homens para conversar com ele, e olha o que Paulo fala, olha o que ele vai dizer para esses amados irmãos, enquanto ele encontra lá no porto, em Éfeso. Ele vai dizer assim, Atos 20, do versículo 16 ao 38, Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia, ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou um mensageiro a Éfeso, pedindo que aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como eu conduzi entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e comprovações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera, porém nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos. Parece que eu estou escutando Paulo falar para a gente aqui. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar alguns de vocês, os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Lembre que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecido, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Você consegue perceber o coração de Paulo? Você consegue perceber a dor do coração de Paulo por aquela igreja? Para que eles prestassem atenção nos ensinos que eram ensinados, que eram pregados, para que eles não fossem enganados por lobos que viriam de fora e tentariam de alguma forma perverter o ensino do Evangelho de Jesus Cristo.
E Paulo ainda fala, toma cuidado, porque talvez no meio de vocês se levantem pessoas que vão querer perverter o evangelho de Deus, o evangelho que eu anunciei a vocês. Paulo chora junto com os seus, afirmando para eles cuidarem do rebanho que Deus havia confiado a eles. Irmãos, vocês sabem o que se passa no coração do nosso pastor Paulo? No coração do nosso pastor Wellerson, no meu coração, no coração dos líderes da igreja? São preocupações com vocês, de como está o casamento de vocês, como que está a vida espiritual de vocês, como que estão os filhos de vocês. Nós oramos, clamamos a Deus para que os nossos filhos da igreja não se percam. Nós oramos a Deus e clamamos a Deus pelos casamentos da nossa igreja, porque nós sentimos a responsabilidade de Deus de cuidar do rebanho que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Em certa medida, passamos esses sofrimentos que Paulo passou, porque o que nós queremos, irmãos, é que vocês tenham na mente de vocês o puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nada mais do que isso. Nada mais que venha perverter o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma preocupação extrema acerca de anunciar e ensinar a todos vocês todo o conselho de Deus, para que nenhum de vocês venha se perder, para que nenhum de vocês venha a ser enredado por falsos ensinos que estão por aí nas redes sociais, no YouTube. Essa preocupação que Paulo tinha no seu coração, de não permitir que falsos ensinos pervertessem o evangelho de Deus que ele havia anunciado para essas igrejas. Esse evangelho que Paulo aqui em Romanos, ele começa a anunciar, e que ele vai discorrer durante todo o livro de Romanos, para essa igreja que estava na capital do império. Então a pergunta que nós podemos ter, qual é o evangelho então que Paulo apresenta na sequência desse texto? E ele vai falar já no primeiro momento. Este evangelho diz a respeito ao quê? A seu filho, a qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O evangelho que deve ser considerado por nós é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tenha isso em mente, tenha isso firme, irmão, para que ninguém venha trazer e subverter o evangelho de Jesus Cristo com falsos ensinos. O evangelho fala a respeito da obra e da pessoa de Jesus, do Filho de Deus, e ele traz aqui uma doutrina aqui que é muito cara para nós, a qual segundo a carne, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também foi homem. E de que forma nós podemos aplicar essa doutrina de ser de Jesus Cristo ser 100% Deus e 100% homem? Hebreus vai trazer isso para a gente muito claro, vai trazer que Jesus como Deus, ele pode nos socorrer em nossas angústias, em nossas preocupações, mas ele também como homem, ele enfrentou as suas aflições, então em certa medida, ele sabe o que nós passamos também aqui nesse mundo. E ele intercede por nós diante de Deus, como nosso intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. E Paulo ainda fala, ele veio da descendência de Davi. Esse Jesus, esse evangelho acerca de Jesus é alguém que foi prometido e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O evangelho que pregamos, o evangelho que você tem que considerar é a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada mais além disso. E Paulo continua no versículo 6, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus. Paulo fala para essa igreja que ele não conhecia, olha, Jesus, o evangelho se espalhou e eu anunciei por muitos lugares, e dentre todas essas pessoas que foram chamados para pertencer a Deus, está vocês também, está vocês, uma igreja que ele não conhecia. Nós sabemos, e foi citado aqui pelo Wellerson, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A forma que Deus designou para chamar pessoas ao arrependimento é a pregação da palavra. E Paulo então começa essa carta, apresentando a si mesmo e apresentando o evangelho. Esse evangelho é apresentado por Paulo, primeiro, é o evangelho que fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. É um evangelho que demonstra também a humanidade de Jesus.
que demonstra que Jesus, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eu lembro que uns domingos atrás eu trouxe para os irmãos um enredo do Antigo Testamento todo. E é muito importante nós termos em mente, irmãos, quando nós olharmos para o Antigo Testamento, não olhe simplesmente como uma história aleatória, porque todo o Antigo Testamento, em certa medida, todas as histórias, ela vai apontar para uma direção, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós encontramos o Cristo prometido. No Novo Testamento nós temos testificado o Cristo que veio. Então, quando nós olhamos como foi na nossa célula essa semana a história de José, em algum momento, ele tem algumas características do Cristo. Quando nós olhamos para Moisés, que lidera o povo para sair do deserto, Moisés também tem, a figura de Moisés aponta para um libertador, não de uma escravidão no Egito, mas de uma escravidão do pecado. Quando nós olhamos para os juízes, Gideão e todos os demais, Jefté, nós olhamos que aqueles juízes, eles libertavam o povo de uma situação difícil que eles enfrentavam. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos liberta por completo de uma vida de pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos sim enxergar que há um Cristo que é prometido em cada uma das histórias. Jesus é Senhor, foi designado Filho de Deus com poder. Jesus é o Senhor segundo o Espírito de santidade. Jesus é o Senhor pela ressurreição dos mortos. De que forma que nós podemos aplicar esse evangelho que Paulo está transmitindo, começando a transmitir para essa igreja de Roma? Nós podemos aplicar aqui, demonstra claramente para nós a pessoa de Jesus e o seu senhorio. Demonstra claramente para nós que há por aí outros evangelhos, entre aspas, sendo ensinados, e que nós não devemos dar crédito a eles, são ensinos e doutrinas de demônios. Tudo isso é importante. Todas essas considerações de Paulo é importante para nós. E nós devemos ter em mente tudo que Paulo ensina nas cartas aos Romanos são orientações para as nossas vidas, que demonstram a preocupação de um apóstolo, de um pastor, preocupado com a sua igreja, preocupado com os seus. Chegando ao fim, meus irmãos, se você tem ouvido coisas estranhas na internet, não receba todo o ensino que é colocado no YouTube. Falo principalmente para os nossos jovens que são mais ligados nas redes sociais. Nem tudo que está ensinado, nem todo homem que está lá com uma Bíblia na mão, falando que está ensinando a palavra de Deus, de fato ele está ensinando a palavra de Deus. Muitos deles estão atrás, sabe do quê? De like, de visualizações. Cuidado, toma cuidado com isso. Tem alguma dúvida? Procura o nosso pastor, procura o Ellerson, procura os líderes da igreja. Fala, olha, eu ouvi isso daquele pregador, e aí, o que a Bíblia fala? A gente vai sentar com você, vai abrir a Bíblia com você e vai dizer, olha, isso que ele falou está correto, isso aqui não. Juntos, examinar as Escrituras. Chegando ao fim, você sabe, né, que quando o pastor fala chegando ao fim, tem mais 40 minutos, né? Então, não crie expectativas aí de já terminar. Brincadeira, irmãos. Chegando ao fim de verdade, Paulo tinha dons e talentos, e eu quero que você pense no seu coração aí. Você tem usado os dons e talentos que Deus te deu em prol da igreja? Irmãos, sinceramente, Deus nos chamou para pertencer a Ele, para ser povo dEle, com um objetivo: abençoar os nossos irmãos em Cristo com os nossos dons e talentos. Porque se fosse para nós ser chamados por Deus, entregar a vida a Jesus e ficar ok, Deus poderia nos matar ali e nos levar para o céu e acabou, mas não é isso o plano dEle. O plano dEle é que com os dons e talentos que nós temos, nós vamos aperfeiçoando uns aos outros. Né? Aqui, nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos oram, sim, mas nem todos têm esse chamado para orar de forma incessante. O corpo de Cristo, muitas partes, quando Paulo fala aos Coríntios, essas muitas partes, juntas, cada um na sua função, revelam a glória de Deus para esse mundo, porque é por meio da igreja de Cristo que é pregado e anunciado
a palavra de Deus. E segundo, irmãos, o evangelho que Paulo anuncia, o evangelho de Deus, diz a respeito de Jesus Cristo. Nada mais. A pessoa de Cristo e a sua obra na cruz, a qual cada um de nós recebemos pela graça mediante a fé. Tudo o que quiserem acrescentar a isso não procede de Deus, como a Bíblia nos ensina. Tenha em mente isso quando você for ouvir outros pregadores aí fora. Tenha em mente isso, que o evangelho de Deus é um só. É Jesus Cristo nosso Senhor sendo pregado e ensinado. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu não sei de que forma a palavra falou com você, mas eu creio que ela falou sim. Talvez tenha algum irmão aqui no auditório hoje que simplesmente colocou o seu talento no guarda-roupa lá e falou, vou deixar aqui, né? Não vou utilizar. E talvez Deus tenha falado para você tirar esse talento do guarda-roupa, para você usar em prol da igreja. Talvez você tenha tido contato com outro evangelho, e talvez Deus tenha falado com você essa noite aqui, cara, o evangelho é Jesus Cristo e a sua obra naquela cruz, a qual nós recebemos pela fé, pela graça mediante a fé. E talvez você precise se libertar desses pesos adicionais que alguns por aí tentam colocar sobre você. Talvez você tenha que falar, Senhor, me perdoa, porque eu tenho caminhado achando que a salvação é pela fé, mas eu tenho feito coisas para obter a salvação. Então hoje eu percebi, por meio da tua palavra, que eu não preciso fazer algo para obter o teu favor já está sobre mim, por meio da obra de Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por essa carta preciosa que o Senhor inspirou Paulo a escrever para a igreja de Roma. Nós te agradecemos pelo exemplo de Paulo, Deus. Hoje nós entendemos, olhando para a tua palavra, que todas as capacidades que o Senhor deu a Paulo naturalmente foi utilizada para a glória do teu nome, para servir as igrejas. Hoje nós percebemos por meio da tua palavra, Deus, que o evangelho de Deus anunciado por Paulo, no qual nós devemos permanecer, é a respeito de Jesus Cristo nosso Senhor e a sua obra maravilhosa naquela cruz, que nos traz perdão dos nossos pecados, redenção e vida eterna. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, por cada um de nós que estamos presentes aqui essa noite, Senhor Deus, se há algum irmão aqui essa noite que, por algum motivo, tenha enterrado o seu talento, que o Senhor possa convencê-lo, Deus, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito, para que coloque o seu talento, o seu dom em prática, em prol do corpo de Cristo, a sua igreja. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus também, protege esse rebanho que o Senhor colocou aqui neste lugar para se reunir. Protege eles, Deus, com a tua palavra dos lobos vorazes que virão, que aparecerão. Protege cada um de nós, para que no meio de nós não venha surgir ninguém que venha perverter o teu evangelho e ensinar outro evangelho. Deus, também eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito trabalhe no nosso coração, para nós compreendermos e vivermos a verdade, que a salvação é pela graça, e que nós não precisamos fazer algo para alcançar o teu favor já foi entregue a nós, naquela cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Nós pedimos isso, crendo, Deus, no poder que há, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.